Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós estamos celebrando a solenidade de Santa Teresa de Jesus, também conhecida como Santa Teresa de Ávila, porque ela nasceu na cidade de Ávila, na Espanha, em 1515. E de fato, nós que somos carmelitas, amamos Santa Teresa e vemos nela um grande modelo de amor a Deus e de perfeição na vida religiosa. Entretanto, há muitos que dizem, porque eu leio, porque eu gosto da espiritualidade, Santa Teresa, São João da Cruz, a espiritualidade do Carmelo e tal, mas a grande maioria dessas pessoas costuma ficar em coisas superficiais. E a prova disso é que essas pessoas têm devoções, gostam de falar ou de repetir frases bonitas, mas não são capazes de dar um passo sequer na imitação da vida desses santos, daquilo que eles fizeram, daquilo que eles amaram e daquilo que eles sofreram. Então Santa Teresa é assim, uma mulher prática, uma mulher objetiva, uma mulher que soube fazer boas escolhas e uma mulher que não teve medo de morrer. Então eu quero falar de Santa Teresa de uma forma aberta, de uma forma bem alicerçada naquilo que ela é por excelência. Porque se tem uma coisa que nós podemos dizer com certeza, é que Santa Teresa não gostava de fingimento, não gostava de pessoas que enrolam ou que acham que são muito santos, muito perfeitos e no final das contas não fazem nada para Deus. Não passam de pessoas egoístas, não passam de pessoas que querem vantagens ou que querem louvores dos outros. Então, esse tipo de gente estava ao redor de Santa Teresa ali no século XVI e ela denunciou um por um. E hoje em dia não é diferente. Nós temos muitas pessoas que se dizem sábios, que se dizem santos, piedosos, cheios de dons, cheios de carismas, ou pessoas que se consideram a própria perfeição na Terra, quando na verdade não são capazes nem mesmo de ter consideração, caridade e de perceberem o sofrimento dos outros. Então, Santa Teresa é uma pessoa sincera, é uma pessoa honesta, é uma pessoa que sabia que nesta vida nós devemos fazer as coisas com responsabilidade. E isso ela foi aprendendo muito cedo, porque quando ela era ainda adolescente, ela andou resvalando para um lado ou para o outro e o pai dela a corrigiu severamente. E a colocou para estudar com as irmãs agostinianas, podemos dizer também, e essas irmãs tinham um colégio interno com muita disciplina. Então quer dizer que o seu pai, que era um homem de muita honestidade, de muita firmeza e que tinha muita preocupação pela filha, ele viu que depois da morte da mãe, ela ficou assim um pouco solta e não tinha uma direção certa no caminho. Então, o que ele fez? Colocou a sua filha nesse colégio interno dessas monjas. Então ela estudou ali um tempo, foi se aperfeiçoando, foi entendendo as coisas melhor e foi refletindo. Porque outra coisa bonita que nós vemos na vida de Santa Teresa é que ela era uma pessoa de reflexão. Ela era uma pessoa que procurava viver as coisas profundamente. Por isso que ela escrevia, por isso que ela meditava, por isso que ela é uma mestra de vida de oração. Porque a oração não é somente repetir palavras. A oração é pensar, é refletir, é aprofundar as coisas e mesmo os mínimos atos, os mínimos olhares, as mínimas coisas que acontecem na nossa vida, nós temos que prestar atenção. E Santa Teresa fazia isso. Por isso que ela soube aproveitar das ocasiões da vida, das coisas que ela aprendeu, das coisas que ela sofreu, das coisas que ela passou, e aquilo ali ela
interiorizava e colocava tudo isso na presença de Deus para que ela pudesse aprender, mesmo com os erros, e caminhar de forma sempre mais perfeita. Por isso que ela, inclusive, fez um voto para sempre optar pelo que é mais perfeito. Então, quando ela via que ela tinha escolha entre duas coisas que não eram pecado, mas que ela podia escolher, por exemplo, uma coisa mais confortável, mais agradável, e outra que era mais perfeita, ela disse, não, eu sempre vou fazer opção pelo que é mais perfeito. Não porque ela tinha um orgulho de querer fazer o melhor, mas porque ela tinha uma consciência do quanto Cristo nos amou e do quão pouco nós fazemos por Ele. Então, dentro dessa consciência que ela foi baseando a sua espiritualidade. Quer dizer que a espiritualidade de Santa Teresa não é uma espiritualidade simplesmente virtual, reflexiva, mas é uma coisa prática, é uma coisa concreta, é algo que ela sabia que era assim porque Jesus viveu assim. Então isso daí é algo que nós devemos também trabalhar na nossa vida, porque muitas vezes nós podemos cair um pouco nessa mística um pouco protestante, ou como nós costumamos dizer, naquela mística puramente voltada para esse escrúpulo, ou então para aquele egoísmo de dizer, eu estou progredindo, eu estou tendo mais santidade, eu estou fazendo isso, fazendo aquilo. Não, a pessoa que é uma verdadeira mística, como é o caso de Santa Teresa de Jesus, essa pessoa não olha para si, mas ela olha para Deus. E olhando para Deus, ela vê o amor de Deus, vê o sofrimento de Cristo, vê a humanidade de Cristo, e pensando em Cristo, ela sempre se dá mais, sempre se entrega mais e sempre ama mais. Então Santa Teresa, como eu disse, não teve medo de morrer. E ela, desde novinha, já percebeu que essa vida humana não era muita coisa. Então, através dessa sabedoria, como eu disse, uma sabedoria prática, de perceber as coisas e de dar valor naquilo que realmente compensa, Santa Teresa foi vendo que essa nossa vida na Terra é muito passageira. E essa reflexão é que foi o fio da meada de toda a sua meditação durante toda a sua vida. Inclusive, ela chega a dizer que essa nossa vida não passa de uma noite mal dormida numa péssima hospedaria. Quer dizer que é uma coisa rápida, ruim, transitória e que não vale a pena nós investirmos tanto. E assim, percebendo que a nossa vida é pouca coisa, Santa Teresa quis se tornar uma religiosa. Não tanto porque ela descobriu uma vocação, que as pessoas também às vezes acham que vocação é uma coisa mágica. Eu tenho vocação, não tenho vocação. Será que você tem um selo? Você não tem? Não. Ela percebeu de uma forma prática e correta que vocação é simplesmente você ter no seu coração o desejo de fazer mais por Deus. E com esse desejo de fazer mais por Deus e de viver de uma forma mais proveitosa, uma vez que de toda forma nós vamos morrer e nós temos que chegar na perfeição do amor, então Santa Teresa já foi direto àquilo que interessa. E ela foi atrás daquilo que era mais proveitoso para chegar no objetivo que é Deus. Então por isso que nós incentivamos as pessoas, principalmente as moças, hoje falando especificamente de Santa Teresa. Então nós incentivamos as moças a guardar a virgindade e a buscar a vida religiosa. Porque a vida religiosa é a plena realização do ser humano naquilo que Deus quer que nós vivamos, ou seja, na verdadeira vida espiritual e nessa busca dessa nossa união divina. A união divina é a união da alma com o seu Criador. Então é esse matrimônio espiritual e essa perfeição desse amor que ultrapassa todo o amor humano que nós devemos buscar
quando nós buscamos a vida religiosa. E mesmo que a pessoa não seja uma religiosa ou um religioso, essa pessoa sempre tem que acreditar que ela pode crescer na vida de oração, que ela pode crescer na vida interior e que ela pode se unir a Deus cada dia mais através desta união divina. Então, Santa Teresa, que tinha tão pouco apreço por essa vida, ela, naquele poema bonito, chega a dizer: vida, que posso eu dar ao Deus que vive em mim? Então essa é uma pergunta que ela faz para ela mesma, ou seja, para a sua própria vida. Então ela dialoga com a sua vida. Ela diz: vida, o que eu posso dar para Deus? O que eu posso presentear para esse Deus que seja do agrado dele? Esse Deus que vive em mim. Se não é perder-te a ti para melhor gozá-lo. Quer dizer, quanto mais nós perdemos nossa vida, mais perfeitamente nós podemos experimentar o seu amor e a sua plenitude. Então, com essa poesia, com esse raciocínio, que na verdade era o desejo de todos os seus trabalhos e de todas as suas intenções, Santa Teresa vivia ardendo nesse zelo e nesse amor de Deus. E nesse zelo, nesse amor de Deus, ela conseguia se elevar nessa plenitude de tantos dons, de tantas graças místicas e de tantos pensamentos elevados, e ao mesmo tempo ela conseguia cuidar das coisas mais simples e mais práticas, se lembrar das coisas mais objetivas, das pessoas que precisavam, das pessoas que estavam ali passando dificuldade, e de tal forma que ela vivia entre esses dois mundos sem perder nenhum deles. Então isso que é impressionante na vida de Santa Teresa de Jesus. Então ela estava ali encontrando Jesus no meio das panelas, quando ela cozinhava, ao mesmo tempo ela também estava falando com Deus no silêncio da sua cela, quando ela rezava na noite com lágrimas, invocando o amor de Deus, invocando o Espírito Santo, pedindo perdão dos seus pecados e clamando para que Jesus viesse logo para levá-la para as núpcias eternas. E quando chegou o dia bendito, que Santa Teresa percebeu que todos os seus trabalhos já estavam consumados e que ela já tinha dado a Deus o melhor de si, então ela entregou a sua vida contente, dizendo: enfim, morro filha da Igreja. Então a alegria que Santa Teresa tinha de morrer era a alegria de deixar esse mundo, esses laços, esses ferros, onde a alma está metida, para esperar logo essa saída, onde ela pudesse voar ao encontro do esposo. Como a pomba ela saiu. E assim o seu corpo cheirava odor suave, porque ali, nesse santuário virginal, habitou Cristo Jesus. Então, se você quiser conhecer mais sobre a vida de Santa Teresa, sobre os seus escritos, você pode procurar, que ela tem muitas coisas bonitas que ela escreveu, muitas meditações, muitos pensamentos, muitas poesias. Esse livro que eu gosto muito também, que é O Caminho da Perfeição. E o exemplo e tudo aquilo que ela nos deixa é, sem dúvida, enriquecedor, não só para o Carmelo, mas para toda a Igreja Católica. Então, que Deus seja bendito pela vida de Santa Teresa de Jesus e que ela, do alto do céu, nos ajude a desprezar esta vida terrena e não ter medo de morrer, para que nós possamos, morrendo, alcançar aquele que nós amamos, que é bendito para sempre. Amém.